Boa tarde. Olá, caríssimas. Tudo bem? Olá, boa tarde. Como é que vocês estão passando? Tudo jóia? Calor por aí? Aqui tá calor, aqui tá bastante calor. Esquentou muito aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o assunto também é bom, nós vamos falar sobre conflitos, continuamos a falar sobre conflitos, só que hoje nós vamos falar de uma forma assim, um tanto quanto diferente. A nossa pergunta hoje é: será que quanto mais amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, menos conflitos temos e mais fácil se torna resolvê-los? O que você me responde a respeito dessa pergunta? Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. De onde que você está assistindo? Digita aqui de qual cidade, de qual país. É muito bom nós estarmos aqui reunidas assim. Dessa forma, é uma bênção, né? A internet nos proporciona isso. E é uma grande bênção. De onde que você está assistindo? Digita aqui de qual país, de qual cidade. Ah, e faz um favor para mim. Clica no coraçãozinho se a imagem está boa e se o som está bom. Clica para mim no coraçãozinho para eu saber se está tudo ok. Como é que é? Me diz aí. Se tá tudo ok, se a imagem tá boa, se... Olha, que legal, Paraíso do Norte. Não dá para saber o seu nome aqui, mas é Canô, não sei. Muito bem-vinda, Paraíso do Norte, Paraná, muito bem-vinda, excelente, é maravilhoso estarmos reunidos aqui, maravilhoso. Digita o coraçãozinho para mim se você está me vendo bem, se a imagem está boa e se o som está bom. Digita o coraçãozinho para mim, por favor. Tá jóia. A imagem tá boa, o som tá bom. Tá jóia, excelente. Então vamos, olha só. A nossa pergunta hoje é essa: será que se nós amarmos a Deus e guardarmos os mandamentos dele, será que isso nos proporciona menos conflitos e será mais fácil resolvê-los? O que você me responde a respeito dessa pergunta? Você acha que se nós amarmos a Deus e estivermos obedecendo aos mandamentos dele, nós conseguiremos, então, evitar alguns conflitos e até será mais fácil resolvê-los? O que você me diz? Já parou para pensar sobre isso? Olha, acredita que essa comparação pode ser real? Ou seja, o amar a Deus e obedecer aos mandamentos dele. Você concorda? Que joia, que joia. Como que é o seu nome? Canô, é isso? Ó, você acredita que essa comparação entre amar a Deus e obedecer aos mandamentos dele, aos mandamentos dele, está relacionado com os conflitos, menos conflitos, mais facilidade em resolvê-los? Você acha que é possível fazer essa comparação ou essa associação? Você acha que é possível? Olha, uma coisa é certa, todos os dias, todas as semanas, nós temos algum tipo de conflito. Você concorda? Aí na sua casa é assim? Às vezes não é todo dia, mas toda semana, certamente, você passa por algum tipo de conflito. Concorda? Olha, pode ser um conflito interno ou um conflito externo, com alguém no trabalho, na sua casa, ou na sua faculdade, ou com seus colegas de trabalho, ou com o seu filho, um conflito geracional.
Ó, é provável. Pensa aí e me diga se você consegue passar uma semana sem ter algum conflito. Pois é, e Deus, ele nos dá oportunidades de termos posturas elegantes em todos esses momentos de conflitos. Ou seja, nós podemos fazer algo que agrada a Deus nesses momentos de conflito. Acredita nisso? Faz sentido para você? Acredita que é possível? Olha, então, será que quanto mais amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, realmente menos conflitos teremos? E mais fácil será resolvê-los? Você acha que isso é real? Será que isso é verdade? Uma coisa é certa, a Bíblia ela está cheia de sugestões, orientações e até ordenanças em relação à nossa postura a essas situações de conflitos. Então, a Bíblia ela vem nos trazer sugestões, orientações e até ordenanças em relação a essas questões de conflitos. Vamos então passar para dar uma olhada em alguns textos para a gente aprender um pouquinho mais. Nós vamos abrir um texto base que está lá em 1 Samuel, no Velho Testamento, 1 Samuel 25. Você, se tiver Bíblia, abra sua Bíblia para você acompanhar conosco. É um texto bastante interessante e que a gente consegue, assim, obter vários ensinamentos. Então, abra sua Bíblia, se você tiver Bíblia. 1 Samuel 25. Ó, 1 Samuel 25 é um texto que fala sobre dois personagens principais. O rei Davi, que até então não era rei ainda, e Abigail, uma mulher. Se você conhece essa passagem, você vai se lembrar bem como é uma passagem super interessante. Se você não conhece, acompanha comigo para você ver que interessante. Eu vou fazer questão de ler esse texto para que a gente possa sintonizar o nosso aprendizado. Olha só o que fala. Faleceu Samuel, o profeta Samuel. Todo Israel se ajuntou e o pranteou e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, começa aí a situação. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, olha só como é que ele era, abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. É interessante observar esse detalhe aqui. Esse homem, ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome dele era Nabal. Nabal era o seu nome e Abigail era a sua mulher. Então, Abigail era a esposa de Nabal. E sabe o que significa Nabal? Insensato. Esta era sensata. Se Nabal significa insensato, aqui na Bíblia está dizendo que Abigail, ela era a esposa de Nabal e ela era sensata e formosa. Olha esse detalhe. Porém, o homem, Nabal, era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, importante esse detalhe, ou enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, no nome de Davi, como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco
nenhum agravo lhes fizemos. Presta atenção aqui nesse texto. E de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Então veja, Davi mandou alguns moços dele, porque nessa época, Davi andava com aproximadamente 400 homens. Ele não era rei ainda, e ele andava pelas terras lá com um bando, mais ou menos 400 homens. E aí eles estavam, tanto os servos de Nabal estavam lá tosqueando as ovelhas, como também Davi e os homens dele também estavam naquela região. Mas Davi não fez nada contra os servos de Nabal. Então presta atenção nisso. Aí, Davi, sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, e sabendo que Nabal era próspero, aí Davi manda os homens até Nabal para pedir alguma colaboração. E aí, chegando os moços, no verso 9, fala: chegando os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Olha a resposta que Nabal deu. Lembra lá no início do capítulo o que fala? Fala que ele era um homem duro, maligno, e o próprio nome dele significava insensato. Então, olha a resposta que ele dá. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que decolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha a resposta de Nabal. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Olha só. Então, o bando todo que estava subindo com Davi eram de aproximadamente 400 homens. Mas ficaram lá 200 aproximadamente com a bagagem. Eles estavam subindo para onde? Lá para acabarem, eles iam acabar com a raça de Nabal, a família de Nabal. Essa é a situação que está acontecendo aqui. Presta atenção, porque nós vamos aprender com esse texto. E aí, então eles subiram. Nesse meio tempo, olha, a partir desse verso 14, olha só o que acontece. Então veja, quem chegou por agora, eu vou fazer um resuminho. Davi estava lá naquela região do Carmelo, Nabal estava no Carmelo, tosqueando as suas ovelhas. Davi, todo o bando dele estava por ali. Nada aconteceu de mal aos servos e nem as coisas de Nabal, porque Davi estava por ali e ainda os protegia. Aí, Davi manda os moços e pede a Nabal que desse algumas coisas para eles comerem, etc. e tal. Nabal dá aquela resposta dura e insensata. Aí, a partir daí, Davi recebe essa notícia, sobe, está subindo com os 400 homens, completamente irritado e com o intuito de acabar com Nabal e a família dele e as terras dele. Aí, olha o que acontece. Verso 14. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Samuel 25. É o texto que nós estamos lendo. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, eu diria que esse moço aqui é sábio, anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com ele. Esse moço foi lá na Abigail, que é dita lá no início desse capítulo,
como sensata e formosa. Esse moço, vendo toda essa situação, foi lá falar com Abigail. Então, ele disse assim, olha, aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, os homens de Davi. Nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles enquanto estávamos no campo. De muro, em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Ou seja, os servos, né, de Nabal com as ovelhas, o bando de Davi com Davi, estavam ali amigavelmente, e o bando de Davi serviu como muro para os de Nabal. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial. Ou seja, Nabal é filho de Belial, como lemos aqui no início. Ele é considerado homem duro e maligno. E não há quem lhe possa falar. O servo está conversando com Abigail e dizendo tudo isso. Aí, olha o que é Abigail, então, no verso 18. Então, Abigail tomou a toda pressa, presta atenção nessa palavra, nessa frasezinha, a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. Disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Presta atenção nisso. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Foi a primeira fala de Davi com Abigail. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi decretou que ia acabar com toda a família de Abigail, todos do sexo masculino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Olha o comportamento que Abigail teve. Humilde, ela foi humilde. Lançou-se-lhe aos pés e disse. Aí agora ela começa a falar com Davi. Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, a Nabal. É o próprio marido dela, hein? Porque o que significa o seu nome, assim ele o é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este pelo Senhor, impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Olha o que ela fala. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal por ti por todos os dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus.
porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. Ela está só falando com ele de uma forma humilde e de uma forma assim abençoadora. Ela está essa atitude e as palavras de Abigail para com Davi. E ó, ela continua: e há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o não te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Olha só o que Davi então responde para ela, a partir do verso 32. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Ele a elogia. Tanto ele agradece a Deus por ter enviado a Abigail para encontrá-lo, a fim de que evitasse que ele derramasse sangue pelas próprias mãos. Então, ele agradece a Deus por ter enviado a Abigail para encontrá-lo, como também ele a elogia. Ele fala: bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Por certo, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não apressaras e me não vieras ao encontro. Não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Olha que texto, que história. Você conhecia essa história? Essa história é incrível, por quê? Então, Nabal, ele era casado com Abigail. Só que o próprio nome já falava que ele era insensato. E de fato era. E aí, diante disso aqui, nós podemos ver algumas lições que nos mostram claramente como que, quando nós amamos a Deus e obedecemos aos mandamentos dele, nós conseguimos não ter conflitos ou até saber lidar com eles. Olha só, então vamos lá. Se você tem Bíblia, nós estamos lendo 1 Samuel 25, lemos até o verso 34. É uma história linda essa história. Ah, e detalhe, deixa eu já adiantar. Você sabia que Abigail depois veio a se tornar uma das esposas do rei Davi? Porque aqui Davi não era rei. Mas depois ele se torna rei. E ele a admirou de uma tal forma que depois ela veio a se tornar esposa dele. Olha só como que ela foi de fato elogiada e conquistou o coração dele. Mas vamos voltar aqui para as nossas lições. Então veja, é uma história longa, mas que a gente pode aprender muito, muito com essa história. Ó, a primeira lição: aqueles que amam a Deus e buscam guardar os seus mandamentos, tomam a iniciativa buscando a paz nos conflitos. Então, essas pessoas que amam a Deus, e aí eu pergunto para você, o quanto você ama a Deus? O seu amor por Deus, como é? O quanto você ama a Deus? Você ama a Deus mais do que qualquer pessoa e qualquer outra coisa? Ou como é o seu amor por Deus? A gente vê aqui, nessa passagem, que aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, eles tomam a iniciativa buscando a paz nos conflitos. Olha os versos desse texto de 1 Samuel 25, olha os versos 18 a 20. O que Abigail faz? Ela toma providência a toda pressa. Ela não posterga, ela não fica conjecturando, ela não fala, tem que conversar com fulano ou beltrano. Não! Ela toma providência a toda pressa quando ela fica sabendo da situação que já estava decretada contra ela e a família dela. Ela toma providência de imediato.
Ela não perdeu tempo. Não. Ela não pensou duas vezes. Ela foi, de fato, uma pessoa que tomou as providências, a iniciativa de imediato para buscar o quê? Paz no conflito. Porque aqui o conflito estava decretado, não é verdade? Quando a gente lê esse texto, a gente vê que a partir desse momento, quando o rapaz está ali, o servo dela está contando toda a situação para ela, o conflito está decretado. E já existe, pronto, existia um conflito e ela estava dentro dele. O que ela faz, então? Ela toma toda a iniciativa que precisava ser tomada para, com o fim de quê? Buscar paz no conflito. Então, os versos de 18 a 20, a gente vê isso claramente. Como que ela teve a postura correta e tomou a iniciativa imediatamente. Isso é uma coisa que nós precisamos saber fazer. Se nós desejamos ter paz nos nossos conflitos, nós precisamos agir como Abigail. E aí, eu pergunto para vocês, é fácil para você tomar a iniciativa quando está em meio a um conflito? Pare e pensa agora comigo. Você está no meio, no centro de um conflito. Naquele momento ali, é fácil para você tomar uma iniciativa? Para mim não é não. Aliás, eu diria que para a maioria das pessoas não é fácil tomar uma iniciativa quando está ali, no meio do conflito. Olha, muitas vezes nós ficamos desejando que a situação simplesmente desapareça. É ou não é verdade? Concorda? Você fica aguardando que a outra pessoa que está ali participando do conflito, ela mude de atitude e que passe a se comportar como você deseja? Fica aguardando? E qual é o resultado costumeiro disso, desse aguardar? É que esse conflito em nossas vidas se torna cada vez pior. É ou não é assim? Fica aguardando, a outra pessoa toma uma iniciativa, você própria não toma, o conflito está instalado. E aí o que vai acontecendo? A situação vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. Concorda? Não é verdade? Olha, em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 18, 15, o Senhor Jesus, ele nos ensina a não esperar, mas ir. Veja, olha o que fala. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha que desafiador! Então, assim como Abigail fez, o Senhor Jesus nos ensina que quando alguém pecar contra nós, não é quando nós pecarmos contra alguém que a gente vai lá e toma iniciativa. Não, Jesus está falando para algo ainda mais profundo e mais desafiador. Quando nós somos a parte inocente. E aí Jesus vira e fala assim, olha, quando você, o seu irmão pecar contra você, vá, tome a iniciativa, vá, não espere, vá, converse com ele a sós, e se ele acatar a sua fala, né, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha que profundidade desse ensinamento. É fácil? Me responde. É fácil fazer isso? Você sendo a parte ofendida, você sendo a parte inocente da história, do conflito. Aí Jesus vira para você e fala assim, olha, vá lá, naquela pessoa que você está em conflito, aquela que te ofendeu e às vezes te machucou, vai lá e acerta, conversa com ela. Tomar a iniciativa. Mas quem ama a Deus e procura obedecer aos seus mandamentos, pelo poder do Espírito Santo, consegue fazer isso. É fácil? Não. É desafiador? Sim, tremendamente. Tremendamente. Então, Jesus ele está falando que é para a gente ir.
mesmo quando nós somos a parte inocente. Agora, veja só, em Mateus 5, 23, 24, Jesus também está nos ensinando que nós devemos ir. Também. Olha o que fala aqui. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, analise e se você se lembrar de alguém que tem algo contra você, larga tudo ali, vai lá nessa pessoa, acerta as coisas com ela, depois você volta e oferece a sua oferta. Olha que coisa desafiadora. Muito profunda, não é não? Você consegue? Você tem feito isso? Ó, para os judeus, esse momento de ofertar era um ato de adoração. Então, Jesus está falando para eles, olha, para tudo. Se você lembrou que alguém tem alguma coisa contra você, não é algo que, não é algo assim que já está acontecendo ou você brigou, não. Se alguém tem algo contra você, se alguém tem algum aborrecimento contra você, se alguma coisa que você fala, opa, aquela pessoa tá achando ruim comigo por algum motivo. Se você se lembrar de alguma coisa assim, para tudo, larga tudo, não oferta ali naquele momento, vá lá, conversa com essa pessoa, acerta as coisas com ela, depois você volta e oferta. Então, assim, é muito interessante aqui que ele fala, se você se lembrar de que alguém tenha algo contra você, é algo assim que é, às vezes, tão pequeno e você pensa, nossa, às vezes você sabe, aquela pessoa lá não anda gostando muito de mim, andou falando mal de mim, tá até assim ou assado. Aí você larga pra lá normalmente. Mas Jesus está falando algo que é tremendamente diferente, profundo. Ele está falando assim, olha, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, para tudo, vai lá, acerta as coisas e depois você volta para adorar e ofertar. É muito, muito profundo, é transformador. Veja, não é você contra alguém, nesse caso aqui de Mateus 5. Não é se você lembra que aquela pessoa tem algo contra você. Aí a gente para e pensa, uau, que coisa, que tremendo, que desafiador. E quando fazemos isso, nós só estaremos imitando o que o próprio nosso Deus fez. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram e se afastaram, e aí ficaram até com vergonha de Deus, quem tomou a iniciativa? Quem tomou a iniciativa para restaurar, para rever aquele conflito que havia sido instalado ali? Deus. Então, o que Deus fez lá é o que Ele nos chama a fazer. Se amamos a Deus, se o amamos efetivamente, se nós então, porque o amamos, procuramos guardar os seus mandamentos, então esse tipo de mandamento aqui, nós vamos procurar obedecer. Olha que tremendo, olha que profundo, olha que transformador. Então, Abigail, ela fez exatamente isso. Ela foi como uma elegância incrível. Ela foi uma pacificadora ali, naquele conflito que tinha sido instalado. Olha só que coisa. Aí a pergunta que nos vem é, temos feito isso? Temos buscado a paz como Abigail fez? Olha que coisa. Segundo ponto que a gente pode aprender aqui nesse texto. Aqueles que se deleitam em Deus e buscam guardar os seus mandamentos, usam as palavras com sabedoria. Você tem usado as palavras com sabedoria para evitar conflitos ou mesmo para resolvê-los? Olha o exemplo de Abigail.
Abigail, aqui nos versos de 23 a 31, que é quando ela fala com Davi, você viu como ela foi extremamente sábia. Se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia. Aí, 1 Samuel 25, do verso 2 até o 34, que nós lemos. E de 23 a 31, eu não vou ler novamente, mas de 23 a 31, a gente consegue ver como ela foi sábia ao falar. Ela não retrucou, ela não o ofendeu, ela não foi dura no falar, ela foi humilde, ela foi sensata, ela teve uma palavra mansa, até doce. Ela teve uma palavra que falou profundamente ao coração dele, mostrando a realidade. Olha como que ela teve uma sabedoria, e eu creio que foi uma sabedoria do alto. Porque se ela se deleitava em Deus e ela buscava guardar os mandamentos de Deus, essa postura dela diante de Davi, de se curvar diante dele, quando ela o encontra, ela não fica altiva, ao contrário, ela chega a se curvar, se prostrar diante dele. Olha, uma atitude de humildade e uma fala humilde. Nós sabemos que em Provérbios fala que quem é doce no falar, né, evita piores coisas. E em Provérbios 12, 18 fala: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E foi exatamente a língua dela, da Abigail, não era como uma agulha. Eu costumo falar que muitas vezes a gente consegue presenciar mesmo pessoas, mulheres, até homens, tratando um ao outro, os cônjuges, com palavras, com uma língua tão afiada que é como se fosse agulha. As palavras só ferem, a agulha mesmo, vai fincando na pessoa. Essas palavras que são assim, que ferem como espada, elas só destroem. Mas a Abigail, com sabedoria, ela trouxe cura para aquele conflito. Olha só, que coisa tremenda. Então, muitas vezes, as palavras, nós precisamos prestar atenção. Como estão as nossas palavras para com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, para com o nosso cônjuge, para com os nossos queridos filhos. E aí você vai estendendo isso. Como estão as nossas palavras? Estão como espada que só fura, só vai destruir, só vai gerar ira, só vai gerar mais conflito. Não é verdade? Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios 4, 29. Ele fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha o ensinamento do apóstolo Paulo. Então, se nós formos falar palavras que não vão edificar, que não vão ser úteis aos que estão nos ouvindo, e essas palavras nem vão servir para as pessoas, e nem vai conceder graça, alívio, então, fechemos as nossas bocas, para que nós não venhamos a piorar os conflitos, porque o que a gente está vendo aqui é que a pessoa que se deleita em Deus, ama a Deus e busca guardar os seus mandamentos, como por exemplo esses que nós estamos lendo aqui, essa pessoa ela vai contornar os conflitos, trazer paz aos conflitos e vai ter facilidade em resolvê-los. Olha só como que é real. Então veja, é desafiador? Sim, é desafiador. Muito. Agora, o foco tem que estar onde? Em amar a Deus. Saber que ali, no meio do conflito, nós temos o compromisso de agradar a Deus com o nosso viver.
de continuar obedecendo aos mandamentos dele. E aí, então, sermos sábias, como Abigail foi nesse meio do conflito. Olha só como que isso é transformador. É real, é real. É real. Abigail fez isso. Ela foi elegantíssima, humilde, sábia, nas palavras e no comportamento dela. Ali, quando ela se encontrou com Davi. Uma pacificadora. Olha só. Ela buscou a paz do conflito. Olha só. Terceiro ponto. Olha, aqueles que amam a Deus, buscam obedecer aos seus mandamentos, eles temem mais a Deus do que os homens. A pergunta é, tem que existir quanto amamos mais a Deus? Será que nós amamos mais a Deus do que os homens? Essa é a pergunta. Nós tememos mais a Deus ou tememos mais aos homens? Isso é muito sério, muito sério. Porque tem que existir esse amor a Deus tão grandioso que nos faz agir como Abigail. Olha, Abigail tinha um marido, lembra? Que nós lemos no início. O marido de Abigail era Nabal, insensato, homem duro, homem maligno. Ela sabia que se ela falasse com ele qualquer coisa sobre esse conflito, sobre essa situação, o que ele ia fazer? Nem ia tomar providência nenhuma. Ele já tinha dado uma resposta esquisita para Davi. Ele não ia fazer nada. O próprio servo dele disse, Nabal não ouve ninguém. O que ela fez? Ela não temeu a Nabal. E outra coisa também, ela foi até Davi e não temeu a Davi. Olha só a postura dela. Ela demonstra claramente que ela amava mais a Deus e ela obedecia aos mandamentos de Deus, buscava guardar os mandamentos de Deus, a tal ponto que ela não temeu o próprio marido dela e ela não temeu nem a Davi. Ela teve que enfrentar 2 homens. E mesmo assim, ela seguiu firme no propósito de sanar o conflito. Olha só que postura, que ensinamento que ela nos traz aqui. Em todo esse trecho, Abigail demonstra que temia mais a Deus. Se você puder, volte e leia. Leia 1 Samuel 25 da sua Bíblia. Em todo o texto ela demonstra. Ela estava correndo um risco enorme, pois Nabal era um homem insensato e mau. E ela toma a iniciativa sem que eles soubessem. Aqui fica muito claro que ela não contou para ele, ela tomou toda a providência e não contou para ele que estava indo em direção a Davi. Agora, por outro lado, ela sabia como Davi a iria encontrar. Ele estava furioso. E ela sabia que a reação dele seria difícil. Mas ela o temeu? Não. Ela temia apenas a Deus. Então, isso é um outro aprendizado. Aqueles que amam a Deus de verdade e procuram guardar os seus mandamentos, esses temem mais a Deus do que os homens. Nós precisamos assimilar esse ensinamento, porque ele é diferencial, sobretudo, na condução dos conflitos que nós vivemos. Temos temido mais a Deus ou mais aos homens? Precisamos analisar. É sério, é sério. Olha, nós precisamos analisar. Por isso, Abigail, ela foi extremamente corajosa. A postura dela foi cheia de coragem. Ela falou a verdade a Davi com sabedoria. Ela usou esse conflito para ser uma mulher pacificadora. Ela buscou a paz, ela buscou resolver o conflito. Que bênção, glória a Deus!
é real, né, essa palavra para mim, para todas nós. Quando ela amou mais a Deus do que os homens. Ela foi mais fiel a Deus do que os homens. Olha, ela buscou a solução dos conflitos. Então, veja só, Jesus fez exatamente isso por nós lá na cruz. Ele temeu mais a Deus do que a própria cruz. Olha só, real, né? E, em consequência disso, ele nos deu a vida eterna. Em Filipenses, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Filipos, no capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo nos ensina algo extremamente desafiador. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que desafiador. Olha que desafiador. A Abigail fez isso. Quando ela foi lá resolver a situação, o conflito, ela procurava não resolver apenas o interesse pessoal dela, mas da família inteira dela, da casa inteira de Nabal, de toda aquela... porque, na verdade, não era só uma família pequena, era todo um povoado ali, né, de Nabal. Ela estava ali indo resolver a situação de todos, inclusive de Davi. Porque pela fala dela a Davi, ela mostra que ela também estava interessada nele, para que ele não pecasse nem carregasse o sangue nas próprias mãos. Olha só. Então, a pergunta é, em meio a um conflito, tem certeza que a gente vai agir, é fácil agir humildemente? Considerar os outros superiores a si mesmo? Cuidar dos outros? Não procurar os próprios interesses? É fácil? É fácil quando você está ali dentro do conflito? Quando você está de fora, às vezes você não está agora no conflito e a gente está conversando sobre isso, é uma coisa. Agora, quando você está dentro do conflito e você procurar guardar este mandamento, não seguir como nem por ambição, nem por egoísmo, não procurar os próprios interesses, olhar para o outro, cuidar do outro, olhar e ter interesse pelo outro, não é fácil, é desafiador, mas é mandamento do Senhor. E nós vamos conseguir fazer isso? Vamos, pelo poder do Espírito Santo, não é por nós. Nem eu nem você somos capazes de conseguir obedecer a esses mandamentos por nós mesmos. Mas lá em João, se não me engano, eu esqueci o capítulo, fala assim que Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aquele que ama de fato ao Senhor Jesus, esse guarda os mandamentos dele e deseja obedecê-los. Inclusive, esse de Filipenses 2, 3 e 4. Inclusive, Jesus fez exatamente assim. Nos versos seguintes aqui Filipenses 2, de 5 a 9, Jesus fala que ele abdicou do trono. É um trecho, assim, bem interessante. É lá em Filipenses 2, de 5 a 9. Eu vou abrir aqui. Aqui ele fala, de 5 a 9, fala o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, o próprio Senhor Jesus fez isso. Ele olhou e se humilhou. Ele olhou para os outros, para todos nós, e se humilhou. Profundo, profundo. E, por último, nós vemos que aqueles que amam a Deus e buscam obedecer aos seus mandamentos,
eles têm a certeza de que Deus vai tomar alguma providência. Então, eles amam a Deus, eles procuram guardar os seus mandamentos e eles têm uma certeza que vem do alto de que o Senhor Deus vai tomar alguma providência. E eu creio que foi assim que Abigail fez. Ela foi se encontrar com Davi sem falar nada com Nabal, porque ela tinha uma convicção, e ela foi movida por Deus mesmo, uma convicção de que o Senhor ia fazer alguma coisa. Porque o que ela estava fazendo, a providência que ela estava tomando, era uma providência que estava dentro do que Deus ensina. Digamos que nós podemos dizer que ela estava obedecendo aos mandamentos de Deus. Ali, ao tentar sanar e pacificar um conflito, ao se posicionar humildemente, ao conversar de uma forma branda e suave, humilde com Davi, ao ter preparado imediatamente toda a providência, tudo que ela encheu, né, as jumentas de providências e foi imediatamente, sem enrolar. Então, tudo isso mostra que ela tinha uma convicção de que ela tinha certeza assim que Deus ia tomar uma providência e não ia deixar que o mal do conflito se estabelecesse e a coisa fosse de mal a pior. Então, isso é uma garantia que nós podemos ter se nós nos deleitamos em Deus e, consequentemente, buscamos obedecer os seus mandamentos. Inclusive, todos esses que nós listamos aqui. Certamente, nós conseguiremos evitar conflitos ou pacificar conflitos e conseguiremos, de uma forma mais suave e mais fácil, resolvê-los. Esse é o exemplo que nós vemos aqui com Abigail. 4 tópicos, 4 momentos, 4 situações que nós podemos assimilar para nós e tentar vivê-las. E é fácil? Não. É por nós mesmas? Não. É pelo poder do Espírito de Deus. Deus nos dá graça e o Espírito Santo dele vem sobre nós para nos capacitar a viver isso. A viver e obedecer aos mandamentos. Então é nessa certeza que nós vivemos e buscamos. Então, a nossa pergunta para a live de hoje será que quanto mais amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, menos conflitos teremos? Sim. Podemos responder sim. E mais fácil se torna resolvê-los? Sim. Por isso que nós acabamos de ver aqui, por todos esses tópicos. Eles são exemplos de que sim, é possível sim. Quanto mais amamos ao nosso Deus e mais procuramos guardar os seus mandamentos e obedecê-los, mais estaremos conseguindo resolver os problemas de uma forma mais fácil e até menos conflitos nós teremos. Amém? Faz sentido para você? Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante, por dentro no coração, como Abigail, e por fora, na imagem e no comportamento. O nosso desejo é uma mulher elegante por inteiro. Por isso, nós oferecemos o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, onde nós trabalhamos os 3 pilares: coração, imagem e comportamento. Venha para o projeto você também. É uma transformação na sua vida, certamente. Deus te abençoe. Entre em contato conosco pelo link da bio, para que você tenha mais informações. Deus te abençoe. Excelente quarta-feira. Sigamos juntas por aqui. Cada dia mais sendo elegantes por inteiro. Amém? Grande beijo. Encaminhe essa live para alguém, para que essa pessoa possa também saber. Ah, que joia, do MS. Grande prazer tê-la aqui, Ana. Grande prazer. Encaminhe essa live para alguém que está precisando aprender um pouquinho mais sobre essa questão dos conflitos. Amém?
Beijo, Cici. Deus te abençoe. Abençoe a vida de vocês. Beijo, Viviane. Amém. Glória a Deus. O nosso objetivo é exatamente isso. Que nós nos tornemos mulheres elegantes por inteiro. Amém? Grande beijo. Deus abençoe a vida de vocês.